Era uma sexta-feira santa, daquelas em que o silêncio pesa. O senhor Benedito voltava da roça quando ouviu um som abafado. Cascos na terra seca. Primeiro achou que fosse um cavalo desgarrado, mas quando se virou, percebeu que era algo que não fora criado por Deus. Era uma criatura com forma de um cavalo preto. Porém, o animal não possuía cabeça. No lugar dela saíam labaredas de fogo. As labaredas cortavam a escuridão da estrada. O velho caiu de joelhos e fechou os olhos pedindo a Deus que não o deixasse morrer ali, que a criatura, relinchando de maneira desesperada, como se chorasse de dor, continuou a galopar. Quando abriu os olhos, só havia fumaça no ar e um cheiro forte de enxofre. Depois daquela noite, Benedito nunca mais saiu de casa após o pôr do sol. Se você quer descobrir as sombrias histórias que ecoam pelos sertões e vilarejos do nosso país, se inscreva no canal Vozes da Mata e ative o sininho para não perder nenhum segredo. A mula sem cabeça é uma das figuras mais antigas e temidas do folclore brasileiro. Segundo a tradição, ela surge como castigo para mulheres que se envolvem com padres. Na transformação, a mulher desaparece misteriosamente, e em seu lugar surge uma mula de cor escura, geralmente preta ou marrom, sem cabeça, soltando labaredas pelo pescoço aberto. Em vez de olhos ou boca, há apenas fogo e dor. Relatos falam de uma criatura que galopa à meia-noite, com cascos de ferro que soltam faíscas, relinchando como se gritasse. Mas não é um relincho comum, e sim um som humano, abafado, como se alguém estivesse chorando dentro da própria carne do animal. Em algumas versões, ela carrega correntes presas às patas traseiras, arrastando o peso do próprio castigo. Em outras, dizem que ela passa deixando um cheiro forte de enxofre no ar, e que o chão onde ela pisa fica queimado por dias. A lenda tem variações em várias regiões do Brasil. Em alguns lugares ela aparece só nas sextas-feiras santas, em outros, sempre à meia-noite, especialmente em trilhas rurais, igrejinhas abandonadas ou perto de antigos cemitérios. Há quem diga que se alguém tiver coragem de retirar o freio de ferro da sua boca, a maldição se desfaz e a mulher retorna à forma humana. Mas poucos tentam, e os que tentam, dizem que voltam mudos, cegos ou loucos. Mesmo com o passar dos anos, a lenda continua viva, porque em certas noites, em certas estradas, ainda se ouve o som dos cascos, mesmo quando não há bicho nenhum por perto. A mula sem cabeça tem raízes profundas no imaginário popular brasileiro, mas sua origem remonta à Europa medieval. Lá já existiam histórias de mulheres amaldiçoadas por transgredirem regras religiosas, e com a colonização portuguesa, essas ideias se misturaram às crenças indígenas e africanas, ganhando novas formas e significados no Brasil rural. A versão mais conhecida da lenda associa a maldição ao envolvimento entre uma mulher e um padre. Isso revela um contexto histórico marcado por forte moral religiosa, onde o amor proibido, especialmente o desejo feminino, era visto como motivo de vergonha, punição e silêncio. Transformar a mulher em um animal sem cabeça, dominado por instintos e condenado a vagar eternamente, não é só um castigo religioso. É também um retrato da repressão social, a negação da identidade, da voz, da escolha. A cabeça que falta diz tudo. O fogo que ela solta não apenas ilumina, ele queima, devora, marca. Pode ser lido como símbolo da culpa, da raiva, da dor guardada. O freio na boca representa o controle. Uma mulher marcada, domesticada pela força. E a ideia de que só um ato de coragem, tirar o freio, pode libertá-la, mostra como a sociedade constrói e aprisiona seus próprios monstros. Quem conta isso é o Tião, um vaqueiro antigo lá do sertão do Ceará. Ele estava voltando da fazenda onde trabalhava depois de uma vaquejada. Já passava das 11 da noite e ele vinha a cavalo devagar, na beira da estrada de chão. Disse que o silêncio da noite era esquisito, pesado, como se o mato tivesse segurando a respiração. Foi quando o cavalo empacou do nada. Tião olhou para frente
e viu saindo do matagaluma uma coisa que nunca esqueceu. Uma mula preta, enorme, sem cabeça, cuspindo fogo pelo pescoço. O bicho relinchava como se gritasse de dor. Tião tentou dar meia volta, mas o cavalo não obedeceu. Ele ficou paralisado enquanto a mula passou por ele, lenta, arrastando correntes. Só quando ela sumiu no meio do mato, o cavalo dele disparou estrada afora. Tião disse que chegou em casa branco como papel e passou 3 dias sem dizer uma palavra. Essa aconteceu com o seu Arlindo, um senhor de quase 80 anos lá da zona rural de Minas. Ele contou que, na juventude, voltava de uma festa na casa de uns parentes e resolveu cortar caminho por um brejo. Disso ele nunca teve medo, dizia que quem anda certo não teme mato nem alma penada. Só que naquela noite foi diferente. Disse que sentiu o cheiro antes de ouvir. Um cheiro de ferro quente, de queimado. Quando olhou para a trilha, lá estava, ela. Uma mula sem cabeça com labaredas saindo de onde devia estar o rosto. O brejo, que era só lama, parecia secar com o calor da criatura. Ele se jogou no chão, de cara no barro, e rezou tudo o que sabia. A mula passou correndo, sem tocar nele. Arlindo nunca mais cortou o caminho sozinho à noite. Essa história é contada por Augusto, um senhor que mora no Catuné, uma pequena cidade na zona da Mata Mineira. Minha tia, ninguém mais fala o nome dela por aqui. Dizem que foi praga, castigo, que ela se envolveu com o padre da capela antiga. Mas eu lembro dela antes de tudo. Ela era doce. Costurava bem, fazia uns doces de rapadura que a gente brigava para comer. Mas depois que começou a ir demais na igreja, sozinha, à noite, tudo mudou. Mamãe dizia que ela estava mexendo com coisa que não devia. Era quinta-feira santa, que a gente escutou um barulho estranho vindo do mato. Um estrondo seco, como se a terra tivesse rachado, e depois o som de um cavalo correndo em disparada, mas com um cheiro de enxofre tão forte que o galo desmaiou no poleiro. No outro dia, acharam os vestidos dela queimados perto do curral. Nunca mais voltou. Desde então dizem que nas noites de sexta, quando a lua tá cheia, dá pra ver a mula correndo pela estrada velha. O fogo saindo do pescoço, relinchando tão alto que acorda até os mortos no cemitério. E eu carrego o peso de saber que aquela alma perdida era sangue do meu sangue. Rezo por ela até hoje, mas quando escuto os cascos batendo no terreiro, não tenho coragem de abrir a janela. Ao longo do tempo, essa figura continuou assombrando a cultura popular. Mesmo com o avanço das cidades, ainda há quem jure ter ouvido os cascos, visto o fogo ou sentido aquele cheiro forte no ar. Porque talvez a mula sem cabeça não viva só nas matas. Talvez ela viva onde ainda há medo, culpa e silêncio. A pergunta não é se a mula sem cabeça existe. A pergunta é: por que ela nunca deixou de existir? Porque toda vez que uma história dessas é esquecida, ela volta. Corre solta, cheia de fogo e fúria, pedindo para ser ouvida. E às vezes, ela chama o seu nome. Se você gosta desse tipo de lenda, se inscreva aqui no Vozes da Mata. Toda semana eu trago uma história que mistura verdade, medo e memórias. Porque tem coisas que a gente esquece, mas a mata se lembra.